Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. Por aqui a gente vai falando sobre futebol todos os dias e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esses grandes confrontos da Copa do Brasil, hein? Tivemos ali já uma novidade, né? Não apenas o sorteio dos confrontos das quartas de final, mas também o chaveamento. Agora a gente já consegue entender ali e fazer previsões, né? Confronto de semifinal, quais as possíveis finais que podem acontecer, muito legal. Então vamos partir aí e falar sobre esses caminhos que agora a gente já pode acompanhar de Vasco, Atlético Paranaense, Corinthians, Juventude, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Bahia. Vamos debater aqui sobre esses confrontos. Pedir só para você deixar aquele like, deixa aí a curtida que é muito importante aqui nesse vídeo. O amigo que não está inscrito ainda aqui, inscreva-se no nosso canal. Aqui no canal do Godoy a gente vai falando, cara, todos os dias sobre futebol nacional, futebol internacional. Então chega junto você que gosta de acompanhar e resenhar sobre futebol. Aqui tem muita resenha sobre o nosso querido, cara, futebol. Vamos falar aqui, Copa do Brasil, cara. As datas bases são jogo de ida já na próxima semana, dia 28 de agosto, e a data base do jogo da volta, decisivo, jogo de volta no dia 12 de setembro, beleza? Então a CBF já estipulou aí essas datas no seu calendário. Começando pelo confronto, na minha opinião, tá? Já vou adiantar aqui pra vocês. Todos os confrontos, eles são equilibrados. Todos os confrontos, eles são equilibrados. A gente pode aqui, tem um favoritismo aqui, apontar um favoritismo ali. O fator decidir em casa pode ser uma vantagem interessante por esse confronto ser muito equilibrado, mas não tem nenhum, cara, assim, que vai falar assim, nossa, aquele é muito favorito, uma zebra. Não tem. Pelo atual momento das equipes, saiu muito equilíbrio nesse confronto. Então vamos começar pela chave aqui do lado esquerdo, né? Que tem ali Vasco e Atlético Paranaense. Vasco e Atlético, se você pegar a tabela hoje do Campeonato Brasileiro, você já vê que há o equilíbrio, né? A tabela já mostra. O campeonato de regularidade, que é o Campeonato Brasileirão, ele já mostra onde é que está ali o Atlético, onde é que está então, o Vasco. Então o confronto já fala por si só. Muito equilibrado. Um ponto que eu acho importante nesse confronto, o fato do Furacão decidir esse jogo fora de casa, pode determinar com que a gente coloque aquele 51%, apesar de, na minha opinião, assim, cara, tá muito parelhado. O Vasco vai buscando ali se organizar, tal, defensivamente já tá se tornando um time um pouco mais seguro, já consegue desacelerar um pouco mais o jogo, não fica tanto de bate e volta assim, que seria muito bom para o Atlético Paranaense. Então, um confronto em aberto. Esse é um dos... Outro confronto aberto, gigante esse confronto, São Paulo e Atlético Mineiro. Um detalhe importante, é uma Copa do Brasil sem, hoje, Botafogo, que é o líder do campeonato, Fortaleza, que é o vice-líder do campeonato, e o Palmeiras, que hoje é o terceiro colocado. É curioso, né? Pois é uma Copa do Brasil que, teoricamente, não tem ali os três primeiros do Campeonato Brasileiro. Sobretudo ali o Botafogo e o Fortaleza. Pô, sim, os times estão jogando muito bem, o momento é muito bom dos dois, né? Estão fora da Copa do Brasil. São Paulo e Atlético Mineiro, cara, muito equilibrado, assim, o confronto está completamente em aberto, o Galo decide em casa, né, esse confronto, o jogo na ida no estádio do Morumbi. Então, assim, não tenho o que dizer, muito difícil você chegar e apontar, pô, o favorito é o São Paulo, o favorito é o Atlético. Eles vão, aí sim, eu acho que, na minha opinião, o vencedor do confronto, São Paulo e Atlético Mineiro, não importa quem seja, aí parece ter uma vantagem num suposto caminhamento na frente, buscando ali ou Vasco ou Atlético Paranaense numa possível semifinal. Aí sim. Hoje daria pra gente pegar ali, desses quatro que estão nessa chave do lado esquerdo, quais são os dois favoritos? Me parece hoje ser São Paulo e Atlético Mineiro. Então, teoricamente, o vencedor desse confronto estaria com um pezinho ali nessa decisão, teoricamente, né? Vamos pro lado de lá. O lado de lá começa com um jogo que eu acho interessantíssimo, cara. Bahia e Flamengo é um jogo muito interessante. Eles fizeram um confronto muito bom no Maracanã. Na época ainda era aquela janela da Copa América, o Flamengo tinha alguns desfalques, mas independentemente de quais eram os desfalques que o Flamengo tinha na ocasião, o Bahia fez um jogo propositivo, principalmente no primeiro tempo. O Bahia causou muito desconforto para o Flamengo no Maracanã, o jogo equilibrado, o Flamengo venceu o Bahia, mas foi um jogo difícil, foi um jogo bem difícil para o Flamengo. Esse aqui
É um jogo que o Flamengo decide no estádio do Maracanã, então, mais uma vez, eu acho que o Bahia precisa sair para fazer o seu resultado na Fonte Nova. E aí no jogo da volta, né, esse estilo do Bahia, que é um estilo bem propositivo, dependendo de um jogo de agregado de 180 minutos, pode mudar um pouquinho, pode condicionar um pouquinho a sua postura. Para quem gosta de tabu, principalmente pelo lado do tricolor, né, tem muito tabu pro Bahia. O Bahia nunca alcançou a semifinal da Copa do Brasil. Então, é a primeira oportunidade para chegar numa semifinal. O Rogério Ceni tem, né, uma enorme dificuldade, né, não vence o Flamengo. É uma outra invencibilidade que o Bahia tem. E além disso, o Bahia nunca eliminou o Flamengo em Copa do Brasil. Então é aquilo. Se o Bahia conseguir, por acaso, vencer o Flamengo, transformar esse resultado num triunfo do Bahia, ele vai terminar com 3 tabus. Ele termina com o do Rogério, ele termina com um clube que chega na primeira vez numa semifinal de Copa do Brasil e elimina pela primeira vez também o Flamengo. Um grande confronto, muito equilibrado, e foi muito interessante esse jogo pelo Brasileiro. E fechando, tecnicamente, é o pior jogo. Tecnicamente, né? Quando você fala sobre o jogo do Juventude, o jogo do Corinthians, tecnicamente é o pior. Existe um enorme equilíbrio. Isso fala pelo Corinthians e também fala pelo Juventude. O Juventude está num momento hoje melhor do que o do Corinthians. Hoje o momento do Juventude é mais equilibrado do que o do Corinthians, tem mais consistência defensiva do que o do Corinthians, e torna-se um jogo extremamente equilibrado. Esse jogo vai ser decidido, aí sim, esse é o fator casa que pode ser muito importante, decide na Arena do Corinthians. Recentemente, eu tenho esse jogo na memória, porque a gente acompanhou, foi um empate de 1-1 entre Juventude e Corinthians, que comprovou, né, mais uma vez, esse enorme equilíbrio. O Jair Ventura, desde que ele chegou ali, né, no Juventude, foi organizando, né, defensivamente o time já começou a melhorar um pouco, bons resultados. Na tabela do Campeonato Brasileiro, que é importante a gente ter, por mais que a Copa do Brasil seja uma competição diferente, que é completamente diferente, é mata-mata, jogo de 180 minutos, mas o Campeonato Brasileiro nos dá aquele diagnóstico da regularidade, né? É o jogo o tempo inteiro, você vai enfrentando todo mundo, então assim, você tem uma regularidade. Nesse trabalho de regularidade, a gente já vê o Juventude ganhando mais forma, ganhando mais segurança. No Alfredo Jaconi, como a gente já imaginava desde o início da temporada, porra. O cumprimento do objetivo do Juventude vem de jogar no Alfredo Jaconi. Isso aí a gente já sabe desde o início. Mas só que não é só no Alfredo Jaconi, é fora de casa também. Fora de casa, o Juventude também está conseguindo resultado, passa até pelo Fluminense, né, decidindo no Maracanã. Então assim, é um time que está com histórico, né. O Corinthians, logo que chega ali o Ramon Dias, já tem uma reação, e aí a gente tem que tentar entender se é a reação pela mudança, que normalmente quando você muda, você tem uma reação rápida, existe, né, uma situação paliativa com que se altera, e aí as coisas já começaram a voltar para um caminho que não é tão bom assim. O Corinthians está armando o seu time, né? Chegou há pouquíssimo tempo o Thales Magno, então enfim, cara, você está falando de um jogador que estreou há pouco, mas já marcou gols. O time está montando ainda, está montando, né? Outros jogadores chegando e tal. Então assim, é um Corinthians que chega hoje. A gente vai entrar aqui em agosto, né? Terminando agosto, numa fase importante de Copa do Brasil, que não dá ainda para escalar que Corinthians é esse, não. Pois tá no mercado, vai buscar alguns jogadores, até a janela fechar talvez chegue novos jogadores, esses novos jogadores precisarão estar integrados a esse time do Ramon Dias que está montando ainda, né? Então, isso tudo faz com que se torne muito equilibrado esse confronto. E o confronto entre Juventude e Corinthians, naturalmente, né? Ele pega numa semifinal o confronto entre Bahia e Flamengo. Da mesma forma que a gente diz que o vencedor de Galo e São Paulo, teoricamente, ele está mais preparado e seria um possível finalista, pois pegaria ali Vasco e Atlético Paranaense, o confronto Bahia e Flamengo também dá pra gente apontar. Se o Bahia passar pelo Flamengo, ele é um franco favorito para chegar à decisão. Está muito mais preparado do que Corinthians e Juventude, apesar de que, na minha opinião, pode ser confrontos interessantes, bem diferentes os estilos, né, do Rogério e do Jair. E a mesma coisa o Flamengo, né? O Bahia tem esse time bem organizado, avançando ali pelo Bahia, o Flamengo teria um Corinthians e um Juventude que, teoricamente, ele teria mais acesso a chegar uma decisão. Mas isso tudo a gente vai precisar ver acompanhando na prática. Na teoria é isso, mas a teoria ela pode ser desmontada num par de jogos em 90 minutos, não é mesmo? Deixa aí o seu like, deixa a sua curtida, agora os caminhos estão definidos da Copa do Brasil. Se inscreva no nosso canal, a gente se fala todos os dias falando de futebol.